Estamos iniciando mais um Antenados na Geral. Eu sou o pastor Pablo Queiroz. Eu quero agradecer a Deus pela sua audiência e sempre desejar toda a sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família também. E hoje, no Antenados na Geral, vamos tratar sobre o crente e a lei do silêncio. Vai ser um papo bem interessante, você vai gostar muito. E para participar desse Antenados, eu chamo ele, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança, pastor Jean Pires. Seja bem-vindo. Obrigado, Pablo. Felizaço estar aqui de novo. Espero que a gente possa contribuir de alguma forma aí para que o assunto seja relevante para a igreja. E ele também, que é pastor e teólogo, pastor Max Cassim. Isso aí, Pablo, estamos aí. Sempre bom estar aí junto com você, aí, junto com os telespectadores aí. Com certeza aí vai ser um bom debate aí, nós vamos ter muito a aprender e acrescentar também. E ele também, que é pastor auxiliar na ADVEC, é dirigente da filial ADVEC Paratinga, em Vista Alegre, pastor Jonas Almeida. Olá, Pablo, muito bom estar aqui. Pablo esteve lá na minha igreja, quebrou tudo lá. Olha aí, como diz o PT, virou, né? Virou. Muito bom estar aqui, é um prazer. E ele também, que é pastor de jovens da Primeira Igreja Batista em Saquaçu. E também é teólogo, pastor Renan Fernandes. Boa tarde, Pablo. Boa tarde a todos os telespectadores. Uma alegria sempre grande estar aqui. E que o Senhor nos abençoe e nos ilumine nessa tarde. Quase que não sai. Maravilha. Então vamos lá. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Vou fazer a leitura rapidamente aqui da abordagem de hoje. Compreendemos que o cristão deve ser honesto e íntegro em tudo o que ele faz. Deve ser comprometido com a verdade e sempre fugir de confusões. Porém, a realidade de algumas igrejas é diferente. Algumas igrejas vivem em lugares onde a morte e o crime fazem parte do cotidiano e onde o silêncio sobre isso deve ser respeitado. Como ser crente quando existe a lei do silêncio? Vamos bater um papo sobre esse assunto, porque a gente sabe que existe mesmo. Tem muitas igrejas dentro de comunidade que sofrem opressão de líderes de tráfico para poder preservar o tráfico, então eles querem que as igrejas omitem. E assim, para a gente é muito difícil, né? Até porque todo cidadão tem direito de denunciar. É papel do cidadão, né, defender a sociedade. E como cristão, como é que a gente deve agir? Como é que o pastor deve agir em uma relação como essa? Vocês que são pastores de igreja, chega lá o traficante e diz, olha só, a gente vai passar aqui com arma para lá e para cá, vocês vão ver gente morrendo aqui na frente da igreja, porque a igreja tem muita circulação, e eu quero que vocês fiquem calados, eu quero que vocês não falem nada para ninguém do que acontecer aqui. Como é que seria a resposta de vocês para um traficante que faz uma proposta como essa? Pablo, é muito complicado, é uma situação muito complicada, muito delicada. Eu já tive em muitas igrejas já dentro de comunidade onde realmente isso existe. E vi alguns pastores tendo atitudes infelizes e outros pastores tendo atitudes muito felizes. Uma delas foi a questão de tentar entrar em uma concordância, até mesmo com a questão do chefe do tráfico local, para ver se poderia tirar situações como armamento, como drogas da porta da igreja, pelo menos se fosse no período de culto, para que as pessoas tivessem ali um livre acesso ali de entrar e sair. Realmente existiu alguns que, infelizmente, fizeram uma associação ao tráfico, outros decidiram se posicionar porque existe uma coisa que os traficantes têm um respeito muito grande pelos crentes. E se você se posicionar, mas você vai ter que manter aquela posição até o final que você estiver ali dentro, eles vão sempre te respeitar. Agora, na questão da lei do silêncio, Tiago vai dizer para a gente ser pronto para ouvir e tardio no falar. Nós como cidadãos, nós devemos denunciar, mas tem a forma de ser feita essa denúncia. Tem, às vezes, o critério de você tomar um cuidado, porque você pode, às vezes, expor pessoas, você pode, às vezes, expor situações, e você pode, muitas das vezes, também, como pastor, como igreja, como já vi isso acontecer muitas vezes, de você se intrometer numa situação e você conseguir tirar aquela pessoa de ser morto. Então, a gente pega assim, tudo depende do papel da igreja, qual o papel da igreja que a igreja está fazendo dentro das comunidades, entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Porque, além de tudo isso que o amado pastor já disse,
você tem que se preocupar muito com a preservação da vida, que é uma lei. A lei suprema Sim. de Israel é a preservação da vida. Então, você tem que tomar cuidado para você não colocar e expor alguém em risco também. Que às vezes a denúncia que você vai fazer vai expor alguém ao risco de morte. E aí? Então você precisa prevalecer a lei da vida. Uma vez eu fui arguído na igreja por um jovem assim, pastor, se alguém vier perguntar, vier querendo matar uma pessoa e essa pessoa estiver escondida e eu sei onde essa pessoa está escondida, é pecado eu mentir, dizendo que essa pessoa não está ali, ou que eu não vi essa pessoa, ou eu tenho que dizer que ela está ali e ela vai morrer? Não, aí não. Aí eu falei, olha, você precisa pensar na resposta, que eu acho que você já sabe. E aí você tem que expor toda a questão da preservação da vida, que é a lei suprema de tudo. Então você sempre vai optar por preservar a vida das pessoas. Mesmo que isso te leve a descumprir um outro mandamento, descumprir um outro ensinamento de Jesus, o maior ensinamento é sempre a preservação da vida. E é isso que a gente tem que estar atento sempre na preservação da vida, no proteger as pessoas. Então, se você for ver que você vai colocar alguém em uma situação de risco, você vai expor alguém em uma situação de perigo, você fica na tua que você ganha mais. Verdade. Verdade. Eu acho que o principal de tudo, que vem primeiro, é saber qual o objetivo da igreja naquele lugar. Isso aí. O objetivo da igreja naquele lugar é influenciar. Então, como vai ser essa influência? Como vai ser feita essa influência? Eu acredito que essa influência deve ser feita através do evangelho. Então, assim, a Bíblia não vai dizer que quando um ladrão é preso tem festa no céu, mas quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Então, o objetivo da igreja, na verdade, é pregar a palavra. Provérbios vai dizer que aquele que se mete em questões alheias é como pegar um cão pelas orelhas. Então, o que acontece muitas das vezes é que, às vezes, o pastor que está naquela igreja não faz parte nem da localidade da comunidade. Isso aí. Então, ele não conhece com quem ele está lidando, ele não sabe quem é quem. E se ele quiser tomar partido de alguém, ele pode ir por um caminho errado. Eu não sei se vocês viram, mas tem um filme que ele é antigo, que é O Pastor, a tradução para o português. Esse pastor, é até um negão, esqueci o nome dele, ele é um cara Aquele que faz Missão Impossível. E é um cara que ele vai tentar fazer justiça com as próprias mãos. E eu até achei engraçado aquilo que eu falei, isso não funciona na vida real, porque o nosso papel, eu acredito que seja pregar o evangelho. É porque a decisão, de fato, é muito difícil, né? Porque eu lembrei daquela passagem de Paulo, quando ele fala em Coríntios que o amor é contra a injustiça. Aí imagina, um cara comete um crime na porta da tua igreja. E o amor é contra a injustiça. Eu também não posso ser negligente, né? É bem delicado, né, pastor Jean? É bem delicado. Eu acho mas complexo. a sabedoria, como o pastor Jean... Perdão, o pastor João estava falando, de fato a gente tem que conhecer a comunidade, né, a missão, para você também ser sábio, né, nas decisões ali. Eu acho muito complexo, né? Porque a gente pode tratar de teoria aqui, mas na prática lá a coisa é complicada, né? Mas tem o lado da prudência, do cuidado. Do outro lado, tem o lado, se a nossa omissão em alguns momentos não talvez estaria dando uma conotação de que a gente está sendo que a gente está apoiando aquela situação. Eu acho que a igreja acabou se inclinando para um ministério profético diferente do ministério profético que a gente vê no Velho Testamento, né? Hoje, os profetas de hoje é muito profeta da porta para dentro, né? E o profeta que você vai ter uma bênção, que você tem muito homem de Deus aí, mas a gente vê essa questão na maioria. O que eu penso, como o pastor falou, é que em qualquer localidade onde a igreja esteja, qualquer, seja dentro de uma comunidade, seja no Leblon, seja na Barra da Tijuca, seja na Baixada Fluminense, a igreja tem essas duas vias, que é o anúncio do evangelho e a denúncia do pecado, né? Jesus era um cara extremamente livre, né? Eu acho que essa é uma das maiores características de Jesus, no popular, que não tinha rabo preso com ninguém, né? E aí o cara está diante dos fariseus e diante de uma multidão, diante dos religiosos da época, que eram os bambambãs da época, e ele diz, tá vendo os fariseus aqui? São sepulcro caiado, por fora assim bonito, mas por dentro tá podre.
morreu com 33 anos. Né? Tem que saber quem está disposto a pagar. E é João Batista também. João Batista, enquanto está pregando, é uma benção. Quando vai denunciar, Perde a cabeça. Então, eu penso o seguinte, da mesma forma que a gente tem uma igreja dentro de uma comunidade que precisa denunciar, e às vezes, como o pastor falou, essa denúncia não tem a ver com pegar o telefone e ligar para a polícia. É isso aí. Tem a ver com a denúncia do evangelho até para a própria pessoa que comete o crime. O confronto, né? Denunciando aquilo como pecado, denunciando aquilo como um erro, aquilo como um crime, como uma injustiça. Da mesma forma, a gente tem as comunidades de bairros ricos, que a Bíblia diz para confrontar os ricos, na maneira como eles exercem o que eles fazem com a sua riqueza. Então, qualquer local que a igreja esteja, eu acho que o caminho do silêncio nunca foi caminho para a igreja. A omissão nunca foi. A lei do silêncio não é para a igreja. Não é pra né? A igreja foi chamada para anunciar, para denunciar, para proclamar, para pregar. Não tem nada a ver com lei de silêncio. E esse espírito de heroísmo, ela faz parte da igreja, né? De não medir esforços. Se o pastor tiver algum problema, pede pro diácono falar, né? O diácono vai lá e confronta. Manda Urias ir na frente da batalha, né? Mas assim, eu vejo, de fato, uma espécie de omissão na igreja. Não sei se é o medo da perda, o medo da dor, o medo do que acontece, da consequência, mas a gente precisa, né, pastor Max? Esse espírito de heroísmo mesmo, não defender a verdade e o amor acima da consequência. Algumas pessoas têm realmente medo. Algumas pessoas realmente têm medo. Uma certa vez eu estava numa mini vigília em um lugar, eu vou contar isso aqui, vocês vão rir aí, mas foi verdade e aconteceu. Numa comunidade onde estava havendo guerra entre milícia e os traficantes. E eu entrei para pregar, era vigília, não era nem mini vigília, era vigília. E aí tinha um pastor de fora, de outro estado, e aí o pastor assistindo lá a vigília, rodando no poder, falando em língua estranha, era um mistério só. E aí eu fui, preguei, aquela maravilha e bênção. Acabou a vigília. Só que a vigília acabou por volta das 4 da manhã. E no fundo da comunidade, da onde a gente estava para a estrada principal, você tinha que andar mais ou menos aí quase que 2 quilômetros. Então você estava bem dentro da comunidade mesmo. E aí todo mundo foi saindo, a maioria tudo morador da região, já estava acostumado com o local. Quando o pastor foi sair, que ele viu 15 homens fardados da milícia, com a touca ninja na cabeça, de fugir, passando e falando assim, boa noite, boa noite, boa noite. O cara travou igual o Chaves. Deu aquele... Eu falei com os amigos, falei, pode pegar ele está travado. E o pessoal, não, então ele está travado. Travou mesmo? Travou. Ele parou no meio da rua e ficou assim, estado de choque. Ele nunca viu aquilo. A gente estava saindo dali conversando, os caras passando e boa noite, gente. Boa noite, ó. Boa noite, vamos embora. Enquanto tiver boa noite, não consigo nem falar em línguas estranhas, nem marchar acabou ali. O mistério. Acabou o poder, acabou até a vida, eu acho. Essa lei do silêncio, acho que, na verdade, ela não está falando em relação à pregação do evangelho. Está falando do disque denúncia, que é denúncias diferentes. Eu acho que esse não é o papel da igreja. Vou te dar um exemplo. Eu estava num culto uma vez, aí uma irmã lá da igreja chegou e falou assim, pastor, eu estou trazendo aqui um parente meu, que ele é envolvido com o mundo do crime. Aí eu te pergunto, qual era o meu papel? Ligar para a polícia para mandar ele vir prender ou pregar a palavra para ele se converter? Não, pregar a palavra para ele se converter. Preguei a palavra, no final do culto ele estava lá na frente recebendo Jesus. Então é essa diferença que eu acho que o tema que está sendo falado é em relação ao papel da igreja. O que eu devo fazer? Vi uma coisa errada, eu tenho que denunciar? Mas aí vamos para outro ponto, tá? No morro, tu acha que a polícia não sabe que lá tem drogas? A polícia não sabe que lá tem armas? O que eu vou agregar ligando para a igreja lá na comunidade, ligando para a polícia, dizendo, tem droga aqui, tá morrendo gente aqui. A polícia não sabe disso? Não, sabe. A polícia então, assim, sabe. O ponto que eu estou querendo chegar é, o nosso papel é pregar a palavra. Sim, mas é nesse papel aí que a igreja tem que entrar, porque quando o Estado falha, a igreja tem que estar presente. Porque aí não adianta apenas a gente, por exemplo, quando a gente... É difícil mesmo. Porque aí você entrou no viés. Porque aí é o seguinte, quando a gente quer fazer a marcha contra o homossexual, a gente vai fazer a marcha contra o homossexual, bota o bloco na rua, grita, esperneia. Aí, quando é com traficante, a gente vai ficar meio receoso com medo? Não, também não. Já que é para denunciar corrupção política, a gente também tem que denunciar também na favela contra os traficantes. A corrupção. Não contra os traficantes, mas é o que eu estou falando. Todas as formas de você tem como denunciar. Por exemplo, já fiz trabalho dentro de comunidade, ando muito dentro de comunidade. Quem me conhece sabe disso. Eu prego mais dentro de comunidade do que fora. E aí você vai vendo que em todos os lugares que você chega, teve lugares que mudaram. E mudaram por quê? Porque a gente pregamos, a gente oramos, mas também fizemos o papel de cidadão.
Se tivesse que denunciar, nós iríamos denunciar. Se tivesse que chegar lá e falar, ó, poxa, não faz isso não vamos fazer. Se tivesse que denunciar para os traficantes, a gente denunciava. Se tivesse que denunciar para a polícia, a gente denunciava. Se tivesse que denunciar pregando a palavra, a gente denunciava. Tanto é que já teve muitos lugares que falaram assim, ó, 10 horas aqui ninguém entra. Eu ia lá e entrava. Eu não vou me privar de ir cultuar a Deus, de pregar a palavra de Deus, ou então, aí é o que eu estou falando, é a coragem. Coragem, tem que ter essa questão de querer mesmo realmente. eu acho que, na verdade, Porque, por exemplo... é entender o contexto. Não, se você chama a polícia, mata 10. Não, quer prender um, mata 10. mas aí é que tá. Mas aí é que tá. Faz que nem o jogo. Não, para encerrar. Pra ir pro intervalo. Mas aí é que tá, por quê? Se eu não sirvo para pregar na favela aqui, como é que eu vou pregar lá no Iraque e Afeganistão? Não, pregar é uma coisa, ligar pro disque denúncia é outra. Ué, mas aí, cara, é a mesma coisa, porque ela não pode pregar. Aqui a gente pode pregar, pô. Você que tá aí, o papo tá ficando bem divertido, bom, é um papo sério, é difícil também de a gente chegar num denominador comum. É um debate. Mas é um debate. Nós vamos pro intervalo, o Antenados volta já já. Deus poderoso. Voltamos então para o segundo bloco do Antenados na Geral. Eu quero lembrar a você que está aí nos assistindo que sempre durante o programa passa o nosso telefone para você participar. Mande um recado para nós com temas, com perguntas, com dúvidas suas. Mande um vídeo no WhatsApp, porque nós queremos esclarecer todas as suas dúvidas. Então participe, envie as suas dúvidas. Vamos para uma segunda pergunta aqui, que eu queria saber dos pastores. O crente que se omite para não se meter em problema da lei, está errado? O crente que se omite, peraí, eu não sou desse mundo. Tem uns que... sou peregrino na terra. Deixa a coisa. Tem nada a ver com isso. Será que... Diz aí, Jean, o que você acha? Cara, eu acho que é isso. Eu acho que a omissão não a gente foi chamado para uma grande comissão, não para uma grande omissão. Né? Então, eu acho que a omissão não tem muito a ver com o papel da igreja. A gente está falando desse contexto de comunidade e... Eu já preguei muito em comunidade, né? Hoje eu estou mais recluso na igreja mesmo, fazendo papel pastoral, mas já preguei, ainda prego. Mas parece que o respeito que a igreja tem na comunidade, a gente fica meio blindado. Parece que, né? Eu já orei em determinados lugares que os traficantes... Não, é o pastor, bota a arma no chão aí que o pastor... Tá, né? Mas aí você começa do outro lado a ver... A gente tem um irmão da nossa igreja que é policial, que às vezes bota lá no grupo alguns vídeos, que eu já até pedi a ele para parar com esse negócio para eu poder dormir em paz, que você vê cada violência que se diz, cara, a gente está lá no meio disso. A gente não vê, né? A gente não, pelo menos a gente que vai pregar, não é? Tem pastores que estão vivendo aquele contexto da comunidade no dia a dia e que vê violência, e que lida com gente, né, violenta. Então, a gente está falando de um assunto muito complexo, é difícil, né? O cara... Mas, do outro lado, Jesus disse que aquele que passa por essas situações, a gente precisa entender que, cara, o homem pode matar o corpo, né, mas não pode atingir a alma. E Deus diz para a gente temer mais aquele que pode matar tanto o corpo e tanto quanto o corpo jogar a alma no inferno. Então, eu não sei se essa omissão tem a ver com a nossa falta de temor a Deus, né? Temer aos homens mais do que a Deus. Porque por temor a Deus a igreja fala, né? Por temor a Deus a igreja proclama, por temor a Deus a igreja denuncia, né? Eu conheço a história de um rapaz que era... é um assunto complexo demais, mas a história de um rapaz que era pedófilo e sim, chegou na igreja e falou com o pastor, são essas conversões que a gente acredita, né? Que a gente vê a história de Zaqueu se cumprindo, né? Ó, eu fecho a porta da minha casa, olho e digo, agora está só nós dois? Sou ladrão. Né? E o pedófilo chega e diz, ó, pastor, quero me entregar a Cristo, entregar minha vida a Cristo, eu sou pedófilo, já abusei dessa criança. O pastor diz, você está arrependido? Estou.
Então ajoelha aqui, ajoelhou, vamos orar. Senhor, perdoa teu filho e tal, é teu servo, agora se entregando a ti. Meu irmão, você está perdoado. Agora vamos na delegacia para você se entregar. Pronto. Né? Fruto de Eu arrependimento. já vi casos também isso era muito comum alguns anos atrás, o testemunho, ex-traficante. Aí o cara começou, eu matava, eu roubava, eu matei fulano, matei Beltrano. Enquanto ele falava, alguém ligou para a polícia. E ele saiu do final do culto, saiu preso. Olha aí, ninguém mandou. Eu já ninguém vi- mandou. eu já vi- Confessou tudo de Eu já puta. vi um DVD de um traficante, é porque a gente vai entrando por esses caminhos, de um traficante dando testemunho dele numa praça, no ar livre, né? Ele dando testemunho e ele dizendo o seguinte, mas continua orando por mim aí, porque os homens continuam atrás de mim, eu estou escondido lá na... Porque a gente falando sobre a omissão, é interessante que eu lembrei que até naquele versículo que Jesus disse sobre o tive fome e não me der de comer, e que é o pecado da omissão, né? Então, a gente deve se preocupar muito com isso. Eu sei que é uma via de... Eu acho que todo mundo está de acordo que não deve se omitir. Não deve se omitir, mas ao mesmo tempo... como agir. Como agir. É diferente. Como agir. Eu acho que você vai gastar, vamos lá, ficha ligando para a polícia. Você pode pregar. Eu acredito no poder da pregação. Eu acredito na influência do evangelho. A questão talvez seja a seguinte, talvez seja até o que o pastor está falando também. A questão talvez seja o seguinte, a gente tem um traficante cruel numa comunidade em que nós somos pastores, nossa igreja local está ali, a gente não luta pela igreja, a gente luta pela comunidade, a gente não ora pela denominação, a gente ora pelo povo, é pela comunidade, é por cada viela, por cada casa, para que o evangelho entre, e com isso a gente prega para o homem e a gente tem como valioso o homem todo. Então a gente vai se preocupar com comida, a gente vai se preocupar em denunciar político que não faz saneamento básico, a gente vai viver a vida da comunidade. E aí tem um cara cruel que mata pessoas lá dentro. E a gente vai lá e prega o evangelho. E a gente anuncia o evangelho. E a gente faz o que Jesus diz. Vai até o camarada e confronta o camarada. E a gente vai lá e confronta o camarada. E o camarada não ouve a voz do evangelho e continua matando gente lá dentro. Aí eu acho que a gente fez o nosso papel como igreja, a gente continua fazendo o nosso papel como igreja, mas a gente precisa acionar o Estado. Senão... Né? A minha preocupação, porque Pablo, essa decisão não é apenas da igreja, mas é do cidadão, do ser humano. a minha né? preocupação, Pablo, com essa história toda é quando a gente se depara com uma situação dessa, porque pregou o evangelho, o cara se arrependeu, pediu perdão pelos seus pecados, só que a Bíblia é muito clara quando ela fala na lei da semeadura. A gente vai colher exatamente aquilo que nós plantarmos. Se o cara plantou a vida inteira uma vida de crimes, ela vai colher o quê? Ela precisa colher um fruto disso daí. Então, é nisso que eu entendo o pastor Max, né? Quando ele diz que nós temos que sim pregar o evangelho para ele. Isso aí é indiscutível. Se você não prega o evangelho para as pessoas, independente de quem sejam elas, você está fazendo qualquer coisa menos cumprir o teu ministério. Só que após você pregar o evangelho, essa pessoa se arrepende, você leva ela à reflexão. Você se arrependeu disso? Não, eu me arrependi. Então agora você precisa pagar pelos crimes que você cometeu. Pronto. Então agora você tem que se entregar. Exatamente, não me recordo qual foi. Nisso eu concordo, que falou perfeitamente. que o do pedófilo, que deu o testemunho do pedófilo, eu esqueci já quem foi. Foi você. Amém, você se arrependeu, me arrependi. Se entrega você quer mudar? agora. Quero. Então vamos na delegacia agora que você vai se entregar. Porque você precisa pagar os crimes que você cometeu perante a justiça. Entendeu? Porque o que eu penso é o seguinte, o que diziam dos puritanos é que onde os puritanos entravam, mudava a sociedade ao redor. Né? E me parece, por exemplo, eu tenho um pastor muito amigo que ele veio dos Estados Unidos para cá com a informação de que estava tendo um avivamento no Brasil. E aí ele veio, andou, casou com brasileira, está aí há anos no Brasil. E aí, ele falou, cara, a informação que chegou para mim não é real. Porque o avivamento, quando chega, muda uma sociedade inteira. E o que eu percebi é que aqui no Brasil as igrejas estão cheias de gente, mas vazias de Deus. Porque essa espiritualidade da igreja não deságua na sociedade. Então, eu penso, só para terminar a reflexão, essa questão da igreja na comunidade, muitas pessoas não denunciam as barbaridades que é feito dentro de uma comunidade, a crueldade que é feita dentro de
uma comunidade, algumas por medo e outras já por insensibilidade. Já perdeu, já se tornou normal a gente passar na calçada e ter alguém morto. Acabou a sensibilidade humana. Já passou, já se tornou normal. Aconteceu antigamente, tinha um tiroteio e todo mundo corria para casa. Hoje tem um tiroteio, a gente abre a janela para ver onde é que está sendo. Porque a gente já está acostumado com isso. Então, eu acho que a igreja, ela, como dizia Agostinho, a igreja é a cidade de Deus dentro da cidade dos homens. Né? É aquela candeia que ilumina toda aquela escuridão. Então, eu acho que a igreja precisa fazer esse papel, até de despertar uma comunidade da sua insensibilidade quanto à vida, né? Para que as pessoas comecem a denunciar mesmo. E o número de igrejas que está dentro de uma comunidade não mudar a comunidade... Então, tem alguma coisa errada, tem alguma omissão acontecendo. O erro começa, eu também pego outra vez o gancho da palavra do pastor Max, quando ele diz que o Estado não está entrando na comunidade, o que eu tenho a ver com isso? Isso, infelizmente, é um pensamento da liderança da Igreja Evangélica Brasileira. Isso aí. Isso é muito claro. Você vai conversar com os pastores do Brasil afora, você vai ver isso. Não, isso é uma obrigação do Estado. É o Estado que tem que prover isso, não é problema nosso. E não é. Se você vê lá Atos capítulo 2, a primeira grande ação do Espírito Santo foi que eles vivessem em comunidade. Isso aí. Lá no final do capítulo 2, verso 46 e 47, o autor do texto vai dizer que todas as coisas eram em comum. Eles vendiam aquilo que eles tinham para poder suprir a necessidade uns dos outros. Só que hoje não. A gente vive numa sociedade extremamente antropocêntrica, onde o eu é mais importante. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva de ter que ter coragem, tudo bem. Se você for ter coragem para colocar a sua vida em risco, meu irmão, mete carga, vai com fé, porque você sabe que se tu morrer para onde tu vai ser um mártir. E se é o filho do pastor que morre ali na frente? Ele não ia... Aí ele não se omite. Ele não se omite. Você está entendendo? Aí a Bíblia fala para eu amar o próximo como a mim mesmo. Quer dizer, o filho dos outros pode morrer, o filho dos outros pode ser estuprado. Vou denunciar, não, mas se é o meu pode filho ser ali na degolado, frente, o filho dos outros pode ser torturado, o meu filho não pode. Aí fica complicado. Conheço um pastor de uma Porque é comunidade. isso que ele falou aqui, não sei se foi o pastor Renan ou o pastor Jário que disse aqui, a questão da sensibilidade humana, que foi até que eu ministrei lá naquele dia lá. Foi o que eu falei. Antes de ser crente, a gente tem que ser gente, já começa por aí. Nós temos que ser humanos. Temos que agir como humanos. Porque, pelo fato de sermos crentes, nós não deixamos de ser humanos, somos gente ainda. E se eu sou gente, eu tenho que ter sensibilidade com a necessidade alheia, sabendo que se o outro está sofrendo, eu estou sofrendo junto com o outro. E se o outro está precisando de um socorro, sou eu, como igreja, que tem que socorrer o outro, porque o Estado não vai. O Estado não vai, a polícia não vai. Se você fizer uma análise histórica da sociedade, você vai ver que o Estado não supriu a necessidade do povo. Tanto é que teve uma certa vez aí um lance que saiu para reportagem, isso daí está no YouTube, até nos dias de hoje, que tiveram que pegar um pastor para parar com a rebelião dentro de um presídio. Isso aí. Por quê? Porque o Estado não foi. E aí, se o pastor fica, não é problema meu, o problema é do Estado, o Estado que se vira. Não, o pastor foi lá, veio, ainda tirou uma onda ainda, veio ainda no Polícia Civil, no Águia ainda, voando, ainda pousou. Em nome de Jesus, acabou o assunto. Acabou o assunto. Mas é por quê? O papel dele lá dentro sempre foi constante. Como um pastor que entrava para pregar a palavra e fazia a obra de Deus. A gente vai para o intervalo, mas é exatamente isso que a gente está falando. Porque imagina, né? Eu não vou dizer para o meu membro, perdoa esse bandido, perdoa, porque não sabe o que faz. Tem que usar mesmo a justiça. Perdão tem, mas tem consequência. Mas tem a consequência, exatamente. Vamos para mais um rápido intervalo, mas não perca, porque o Antenados na Geral volta já já. E o sol sorriu pra mim. Estamos de volta para o terceiro bloco do Antenados na Geral. Quero lembrar você, mais uma vez, o nosso telefone do WhatsApp está aí, 021 98079 2961. Participe, envie sugestões e temas para o nosso programa. É muito importante. Vamos lá, então. Mais uma vez, vamos falar sobre esse tema, né? Vamos esgotar ele aqui hoje, né? É o seguinte, a igreja que está na comunidade deve obedecer às leis impostas pelo tráfico, como a lei do silêncio? Será que, por ela estar ali e ter um governo ali, ela deve ir na contramão do mundo? Que esse, na verdade, é o papel da igreja, né? Ir na contramão da injustiça. E hoje, a gente falou aqui no outro bloco, que tem muitas igrejas dentro de comunidade. Na verdade, o maior número de igrejas é até dentro de comunidade, né?
mas elas continuam a mesma coisa. A violência permanece, o crime continua. E aí? Será que elas estão submetendo a essa lei do tráfico? Pablo, eu acho que não. Desculpa ser franco, mas eu acho que não. Eu acho que isso é um problema muito maior, muito mais profundo e muito mais bíblico do que somente uma questão social e cultural. No livro de Mateus, Jesus fala no capítulo 24, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A palavra no grego, que foi traduzida para iniquidade, é anomia, que significa ausência de lei, ausência de ensinamento, ausência de Torá no contexto judaico que Jesus falava, trazendo para o nosso contexto litúrgico a ausência de Bíblia. A gente vive numa sociedade que não busca a leitura da palavra, que não se aprofunda na palavra, pastores que não se aprofundam na palavra, que não conhecem a palavra, e por conta disso o amor se esfria. Por conta desse esfriamento de leitura de palavra, você vai ver esse afastamento da sociedade, afastamento de pessoas. Porque o evangelho, desde o primeiro momento que Jesus ele teve na Terra, foi um evangelho de relacionamento. O evangelho ele precisa ser relacional. Se você não se relaciona com as pessoas, você não ama essas pessoas. E se você não ama essas pessoas, você vive tudo, menos o evangelho. Você vive uma mentira, você vive o ajuntamento, mas não é o evangelho genuíno de Jesus. Então, eu acho que o grande problema hoje não seja você se submeter a uma lei de silêncio, você se submeter por medo, é muito mais por essa ausência de temor e de responsabilidade. Porque eu não tenho essa compreensão. Se você fizer uma pesquisa nas igrejas, você vai ver que eles não se preocupam com esse tema. Eles não estão preocupados o fato daquela pessoa que está ali empunhando uma arma, matando uma pessoa, que essa é uma pessoa que está fadada ao inferno. Essa não é uma preocupação dela, entendeu? Pelo contrário, na primeira oportunidade que ela tem, ela acusa ainda mais, ela joga mais para baixo, entendeu? Então, eu acho que o problema hoje é esse. É o afastamento das Sagradas Escrituras, é esse esfriamento de amor. A igreja hoje não ama pessoas, então ela abandona essas pessoas. Como é um evangelho sem relacionamento, é um evangelho coisificado. Evangelho frio. Um evangelho frio. Então eu não me preocupo com essas coisas, eu não estou preocupado. E também a diferença que a igreja faz na comunidade. E outra às vezes eles amam mais até o cara lá dono do morro que faz. Exato. E a igreja às vezes não está preocupada com isso. E outra coisa, ser bem quista pela. E outra coisa que a gente foi falado também, a igreja não muda a sociedade. E não muda por falta de amor, porque não se relaciona com a sociedade. Você vê um usuário de droga, você atravessa a rua. Isso aí. Você não vai lá manifestar o amor de Cristo para ele. Você vê um travesti, você atravessa a rua. Se um travesti entrar na igreja, 90% dos pastores vão dizer, não, ele vai ser bem tratado, mas é mentira. Ele vai sentar lá e vai colar logo um diácono de cada ponta dele, vai ficar sentado lá. Eu me lembro de uma certa feita que eu estava numa igreja e entrou um morador de calçada para assistir o culto. E ele entrou, sentou no primeiro banco e ficou quieto. Ele sentou e ficou olhando o pastor pregando. Quando ele sentou, não deu 2 minutos, sentou um diácono do lado. Menos de 5 minutos depois do diácono estar sentado do lado, tinha um policial militar na igreja, membro da igreja, ele já foi para a porta mais próxima da onde o cara estava e ficou da janela só olhando, só espreitando o cara. E eu fiquei tentando entender aquela situação. Aquele homem que entrou para assistir o culto, ele entrou, assistiu o culto, quando o pastor acabou de pregar, implementou a bênção, ele levantou, saiu e foi embora. Ele só queria entrar. Você falou isso, eu lembrei, eu trabalhei com jovens há algum tempo. E uma vez um amigo, que até hoje é pastor também, ele ficou na porta da igreja, se fantasiou de mendigo. E aí ele ficou pedindo dinheiro, tentando falar com as pessoas. E aí depois, no meio do culto, ele entra no meio da igreja. Era impressionante o pavor das pessoas. E aí estava combinado comigo, eu falei, alguém quer dar um testemunho? Ele entra correndo no meio da igreja, todo mundo meio que apavorado. Só que você falou em relação ao travesti e tal, é nosso papel preparar o povo em relação a isso. Claro que você não pode se responsabilizar em relação a todos. Mas por motivos óbvios da igreja que eu pertenço, por um tempo existiram pessoas, às vezes homossexuais, e tal, a gente está até partindo para outra área, que entraram para tentar fazer escândalo achando que essa igreja é de homofóbicos. E às vezes entraram no meio de uma reunião e começaram a se beijar, e começaram a tentar fazer escândalo lá no meio da reunião. E eu fiquei impressionado de forma positiva, como o povo reagiu bem. Porque o que eles queriam, eles não conseguiram. Então, assim, a gente tem decepções em relação a povo, mas existem momentos também que a gente tem que aplaudir. A gente não pode generalizar. Exatamente, não é uma regra geral. Exatamente. Entendeu? Nessa questão, Pablo, da igreja se calar, existia uma igreja que eu fazia um trabalho de vigília, conforme eu falei, era proibido entrar depois de certo horário. E aí eu ia chegar de um lugar longe, não tinha como eu chegar lá mais cedo do que aquilo,
E o pessoal falou, mas você não vai entrar? Eu falei, vou entrar. Eu vou entrar. E eu fui e entrei. Aí veio, existiam 2 chefes lá, um dos chefes odiava crente, dava tapa na cara de crente, não gostava de crente. E naquele dia, aprove Deus me colocar eu no caminho com a rua deserta, com a comunidade deserta, porque era toque de recolher, e eu o único andando, entrando na favela, de vir os 2 de frente comigo. Olha aí. E aí eu pensei, se eu voltar é sinal de fraqueza, se eu desviar é sinal de fraqueza. Eu sou crente, eu estou aqui dentro, então não adianta. Passa um filme. Vou continuar andando como se estivesse andando normal na rua e fui andando. Chegando próximo de mim, os 2 abriram para eu passar no meio deles. Aí o que aconteceu? Fui passar no meio deles. O que odiava a crente, por ver que eu não baixei a guarda, mas também não sei por que não me deu um tapa, deu um tiro de fuzil no pé do meu ouvido. Meu ouvido zuniu. Eu quase caí. Fui andando e... Igual Por dentro, apavorado. Por dentro, apavorado. Vontade de Mas correr. Virou e pum. Aqui, ó. Nossa. Aqui, ó. No pé do ouvido. E quem está me assistindo sabe de onde eu estou falando. Aqui, ó. No pé do ouvido. Os diáconos correram para a porta e me olhou. Quando viu que era eu, pastor. Falei, calma. Tá tudo bem. E o ouvido... E eu tonto. Não tinha ouvido nada. Só via mímica. Cheguei, sentei... Fui lá dirigir lá a vigília, o trabalho de oração. A gente dirigindo a vigília, eles paravam na porta, pegavam o fuzil, ficava assim na porta, assim, pra gente assim, ó. E aí o povo de costa sem ver, e a gente de frente vendo, porque era a porta e o portão de frente. Sabe o que eu fazia para o povo não ver? Igreja, fica ligada, Jesus está na casa, fecha o olho e adora Jesus. Para o povo não ver que o cara estava lá fora com um fuzil apontando e querendo intimidar. Agora, meu irmão, intimidar vai ter que matar. Eu, pastor Max Cassim. Intimidar vai ter que matar. Porque eu vou lá fora e vou falar Saulo com ele. Cassim. Eu vou lá falar com ele. Não, porque eu não estou falando isso que eu sou melhor do que ninguém, não. Porque pra quem tá ouvindo a gente, pra mim só intimidar já tá bom, tá? Eu não estou falando isso porque eu sou melhor do que ninguém, não. Eu estou falando isso porque eu tento, de todas as formas, mostrar para eles que eu não sou melhor do que eles, mas que o que está sobre mim é muito mais forte do que a arma deles. Tanto é que uma vez me ligaram, pastor, você pode vir pregar aqui? Posso. Qual lugar? Baixada Fluminense lá. Não conheço aí. Tem comunidade aí perto? Não, não tem não. Eu falei, eu estou perguntando porque o GPS pode me jogar para alguma comunidade e se me jogar eu tenho que saber como eu tenho que me comportar, porque para cada comunidade tem um sinal, tem um código, para entrar e para sair. Ah, tá bom, pode vir, não tem não. Fui lá, peguei o carro, cheguei lá, era a comunidade, a boca de fumo na frente da igreja, ninguém falou nada comigo. Entrei e fui e preguei. Quando eu acabei de pregar, acabou o culto, recepção, todo mundo foi embora, ficou eu, o pastor, o irmão que me convidou, o irmão, pastor, pelo amor de Deus, os garotos cercaram o carro do senhor. Falei, estou falando que não era comunidade, estou vendo aqui na frente, boca de fumo, então tu vai ver como é que crente faz. Quando eu saí, eu falei assim, não corre ninguém, os garotos olharam pra minha cara com um fuzil. Falei, vocês tinham todos os carros para parar aqui na rua, pararam logo no meu carro, então vocês vão ter que sentar e me ouvir aí, em nome de Jesus. Senta aí, vamos ouvir a palavra aí. E é o pastor, eu falei, sou eu mesmo, pode sentar aí, meu filho, vamos ouvir. Não, calma aí, pastor, porque vai subir polícia nenhuma agora aqui não, agora vocês vão ouvir Bíblia, vão ouvir Evangelho agora. Aí obedeceram. Obedeceram na autoridade do nome de Jesus, porque bandido também gosta, às vezes, de contar um mais maluco do que ele. Aí pronto, ouviram, abraçaram, choraram, oh, maravilha, beijo, fica na paz, e ó, fui embora para casa. Aí o irmão que me convidou, que a igreja era na boca de fumo, pastor, o senhor é maluco. Eu falei, era para vocês estarem fazendo isso, não era eu de fora, não. Claro. É vocês que moram aqui. Porque esse espírito heróico, na verdade, a igreja hoje chegou onde chegou graças a uns mártires lá no passado. Graças a uns doidos assim. Né, uns doidos assim, igual o pastor Max Cassim, que eu fui chamado para intercessão. Né? Eu intercedo pelos homens assim, eu oro por ele. Teve um amigo meu falando, pegando esse gancho, rindo, mas teve um amigo meu que falou numa vigília, sempre vigília dentro de favela, é onde eu tô mais enfiado. Aí tava lá, daqui a pouco, 3 da manhã, irmão, olha, Deus está me tocando para você, para a gente agora escolher 13 pessoas aqui e ir na rua, orar pela rua toda, os tiros comendo lá fora. O irmão foi, escolheu 13, não se incluiu. Aí eu cheguei para ele e falei, filho, tu não vai não? Não, Jesus falou para eu ficar daqui. Ele falou, meu filho, tu vai junto com a gente lá para fora, ela também orar também. Não, eu fui criado... E o cuidado para ousadia e tentar a Deus. O limite é saber... Então, enquanto o pastor Max está falando, coloca a tarde embaixo, não repita isso em casa. É saber... tô falando, saber quem é saber se comportar dentro dos lugares. Eu não costumo ir para favela, não, mas já fui algumas vezes, e até orar por traficante e tal, mas tem
não sei porquê, mas na minha vida, ali, o tráfico tem um instrumento de santificação na minha vida tremendo, cara. Explica isso, pastor Pablo. O tráfico santificando. Me disseram, Fale mais sobre me isso. disseram que não existe ateu na trincheira. E é verdade, né? Quando o cara tá na guerra, ele já chama logo. E eu entro ali clamando a Deus. Assim, é um lugar Pablo, de espiritualidade, né? eu É um fiquei um arrependimento. Deus me livra. Me Já entra entregando o Espírito, Pai, em tuas mãos eu entrego. fiquei um ano pregando. Fala, pastor. Teve uma certa vez que eram duas comunidades, uma com guerra com a outra. Quem morava aqui não podia ir para lá, quem morava lá não podia vir para cá. Só os crentes que podiam ter esse acesso. A maioria que estavam lá do tráfico era tudo desviado, daqui também tudo desviado, e tudo conhecia a gente. Uma vez saí de uma comunidade, entrei na outra, falei assim, vamos lá, que eu tenho que ir na igreja de lá para pregar lá. Aí eu fui com os irmãos daqui para lá. Quando a gente está chegando lá, tá saindo mais ou menos uns 20 garotos, tudo de fuzil, para invadir a outra favela. Aí me viram. E o Max aí, que maravilha, ora aqui pela gente. Eu falei, que bom. Deus falei, da vitória. dobra o joelho, mas falaram isso mesmo, dobra o joelho. Aí eu falei, dobra o joelho, dobraram o joelho. Não, Max, ora pela gente, que o armamento tá novinho, estamos saindo aqui para invadir lá, para Deus dar vitória pra gente. Olha só. Eu falei, não, vocês Igual estão o Antigo brincando. Testamento, Eu falei, vocês não, vocês estão brincando comigo. Não, estamos falando sério. Eu falei, meu filho, levanta, em nome de Jesus. Era hora de orar, mata eles, Senhor. Levanta. Tudo Leva desviado. Eu falei, vocês Dá conhecem vitória, a leva Bíblia? tudo pra ti. Vocês conhecem a Bíblia, vocês estão desviados, vocês não estão fazendo isso comigo. Não, falei, eu vou orar para vocês voltarem para casa de vocês e guardar a arma. Pode voltar todo mundo, em nome de Jesus, gente. Que isso? Vocês querem tirar a vida do outro, vocês congregaram juntos. Poxa, Deus. pastor Max, poxa, só o senhor mesmo. Poxa, gente, já desmotivou. Desmotivou. Não, mas é verdade. Agora sim, agora eu lembrei do Antigo Testamento, que o povo orava, né? Vai pra guerra. Pra ir pra guerra, que loucura, né? É uma coisa assim que é loucubração. Se não era Sabia do que tráfico, tem- mas tudo bem. aí é o outro lado da história. Tem pastor que entra nessa. Senhor, abençoa, guarda ele. 1000 cairão aí ao na teu hora, lado, né? Aí o cara 10 vai mil à tua orar, Deus dá direita. vitória nessa batalha. Eu tive uma experiência. Eu também, nascido e criado na Vila Cruzeiro. Coisa boa. E aí saí de lá, passou um tempo. Aí voltei uma vez, porque meus parentes morando lá, eu subi. Mas sabe quando tu sai, tu fala, pô, não tinha que voltar, eu subi. Aí eu subi e vi um rapaz assim, todo armado, todo cheio de... Aí ele me chamou, ei, vem cá. Eu falei, ih, rapaz, ferrou, não tá me conhecendo, vai querer... Quando eu olhei no rosto dele, era o menino que quando a gente era pequeno, a gente soltava pipa juntos. Aí eu olhei para ele, sabe quando você sente uma tristeza, que tu fala, não acredito que tu tá nessa vida. E aí, aquele dia eu conversei rapidamente com ele, subi, passou algum tempo ele morreu. Olha aí. Aí tem um outro caso também de um pastor amigo meu, ele foi pro monte orar, e aí chegou lá no monte, os bandidos cismaram que ele era policial. E aí sequestraram ele e levaram ele para um casebre. E aí fizeram um monte de coisa, inclusive me ligaram dizendo que ele tinha sido atropelado, onde é o hospital da polícia para levar ele para ver se ele era policial mesmo. Só que chegou lá dentro, ele foi e começou a pregar para as pessoas. Pregou, liberaram ele, descobriram que ele era crente mesmo, passou um tempo, a polícia invadiu aquele lugar e matou. E ele falou para mim assim, aquela foi minha oportunidade de pregar para aquelas pessoas. Foi a última chance daqueles meninos. Olha aí. Então isso acontece. Isso acontece mesmo. Vamos para mais um intervalo. E você que está aí vendo, está gostando do bate-papo, está bem esclarecedor, não saia, porque o Antenados volta já já. Dias de paz você vai viver, pois Deus tem promessas pra você. Então, além virás dizer amor. Estamos de volta, mais um bloco do Antenados na Geral. Esse é o quarto e último bloco. Então vamos lá para uma última pergunta aqui. A gente está falando aqui da reação da igreja, do pastor, mas e dos membros? Que pode ser que membro ali tem um filho que é o líder do tráfico, né? Às vezes o cara está ali. E a mãe ali está orando, né? Chorando pelo filho, mas ela também é cristã. E ela também é uma cidadã. E ela precisa agir com justiça, mas é o filho dela que está lá. Como é que o cristão deve agir num caso desse? Como é que deve ser a reação? O pastor está ali, é o líder da igreja. Ele tem as reações que acontecem ali na frente da igreja. Então, ele tem que ser justo. Mas e o membro da igreja que tem um filho que é traficante? Como é que ele deve agir, pastor Jean? Eu penso que, pegando um gancho que os pastores estavam falando, para mim o maior perigo que a igreja pode cair num contexto de comunidade, em todos os contextos, mas como a gente está tratando do contexto de comunidade, dessa questão do silêncio, dessa questão de
seguir a lei do tráfico, né? Se omitir quanto à lei do tráfico, é a igreja que de fato não entende a sua missão ali, né? Não entende, porque a gente, como já falaram aqui, tem centenas de igrejas dentro de uma comunidade, né? Mas a comunidade continua a mesma, não há nenhum tipo de influência daquelas igrejas na comunidade. E me parece que a gente ainda é muito templista. A gente está mais preocupado com o templo do que com gente. Então, eu quero que a minha igreja tenha 2 andares, tenha salinha de criança, tenha um salão menor, um som menor. E, claro, tem muita igreja séria, de gente séria, de homens de Deus, que pagam preço, que sofrem, que estão dentro de comunidade. Mas a gente sabe que não só dentro de comunidade, como eu disse, mas a gente está tratando desse contexto. Que para ter um templo melhor, um som melhor, se faz uma associação com o tráfico. E a igreja perde total autoridade para se pregar contra o tráfico. Né? E aí, por quê? Porque eu estou pensando na igreja, no templo, na denominação, e não estou pensando na comunidade. Deus não me botou naquela comunidade para aumentar meu templo. Está pensando na instituição religiosa. Na instituição. Deus não me botou naquela comunidade para aumentar a minha, né, para aumentar o meu reino. Deus me botou naquela comunidade para implantar seu reino. Né? E aí, eu acho que essa confusão de missão, essa falta de noção de missão, faz com que a gente não seja uma igreja ativa, atuante, que denuncia, que proclama, né, que a denúncia, como a gente tem falado aqui, a gente está tratando disso, eu creio que irmãos que estão nesse cotidiano de comunidade estão nos vendo. E até para que a gente seja relevante, que a gente seja prudente. Sim, né? sim. Nos conselhos, eu acho que a denúncia mesmo, para a disque-denúncia, para a polícia, é o último estágio. A gente tem que ir até a pessoa e confrontá-la com o evangelho a fim de que haja conversão. Né? Sobretudo, também uma outra coisa que acontece na comunidade é que parece que o dono do tráfico, que já é um outro polo, a igreja missionária, a igreja que está ali atuante, quer ver gente de conversão, parece que o dono do tráfico é a cereja do bolo. Quer todo mundo ganhar o dono do tráfico para dizer que o dono do tráfico agora é da minha igreja. Né? Igrejas em condições de contexto de milícia, o cara da milícia agora, o cara se converteu e está na minha igreja. Tem essa coisa da minha igreja, o cara está na minha igreja. E aí, por querer ganhar o dono do tráfico está fazendo horrores, tem um vídeo sobre isso, um dono do tráfico fazendo horrores, um pastor que era pastor... personal pastor do cara, né? E o pastor ali e tal, com ele, e o cara fazendo horrores. Mas para ganhar esse traficante, para eu me relacionar com ele, amá-lo, e estar próximo e tal, eu abro mão de toda uma comunidade que sofre na mão desse cara, que vive a crueldade desse cara, mas porque eu quero a cereja do bolo, que é o cara. Então, eu acho que é um contexto, que é uma situação complexa, mas eu acho que não tem outro caminho. A igreja é isso, não pode, pelo menos na minha visão, não pode uma igreja estar numa comunidade, uma pessoa, uma senhora daquela comunidade está doente, precisa de remédio e vai ao tráfico. Ela vai na boca de fumo procurar o remédio. Isso aí, eu falei do papel da igreja na comunidade. Nem em comunidade, né? Isso daí as igrejas, até na Zona Sul, você vê isso. É o papel da igreja. Mas não acontece. Sim, não acontece. Sim. É isso aí. Você pode estar em qualquer lugar, isso aí não é uma... Mas sabe, no fundo, tem a ver com o ser humano. Claro que tem, o ser humano é egoísta. Vou te dar um exemplo. É tudo pra mim, nada pro outro. Uma vez eu passei na rua e eu, com dinheiro contado, uma senhora, eu perdi o ônibus, tô precisando de dinheiro, eu dei dinheiro. Aí saí feliz, ajudei e tal. No outro dia eu passei no mesmo lugar, ela estava de novo chorando, pedindo dinheiro. Aí o coração fecha, tu fala, por que eu dei? Por que o Espírito Santo... Tinha que pedir de volta. Não tem limite. Não tem Já que a senhora não pegou seu ônibus, quando não a igreja está dinheiro. presente e ela faz papel de igreja, de vivência, eu falo isso. Já chegou situações de o traficante fazer um acordo com o pastor, mas não é um acordo com coisa de tráfico, um acordo com vida. Pastor, nós vamos fazer o seguinte, o senhor é crente mesmo. Toda pessoa que nós formos pegarmos para matar, antes de matar, a gente traz aqui para o senhor orar e o senhor falar o que vai ser feito com ele. O pastor que decidia a vida. Por Deus. Que isso? Eu conheço uma história assim, conheço. A igreja, quando ela é atuante... O pastor condenava algum? Ela não. Aí, imagina, aí você tá entendendo? E já chegou em situações... Olha só, preste atenção nisso. E já chegou em situações
de pastores ser tirados de certas igrejas para ser colocado em outras igrejas, em denominações que não vou citar o nome, e que os traficantes se reuniram, foram à liderança maior, não, para trazer o pastor de volta, para manter, porque aquele era crente. Então, quando a igreja faz o papel de igreja, a igreja não vai precisar nem abrir a boca para denunciar, não. Se for preciso, vai denunciar. Seja ela pregando o evangelho, ou conforme o pastor Jairo falou, em último caso, ligando, entregando bilhete, enfim. O pastor que aceita, às vezes tem um traficante. Vamos fazer um evento gospel aqui. Dízimo do tráfico. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Tem 1 minuto. Eu ia falar isso porque é muito próximo. Aconteceu agora. Um irmão da nossa igreja é de uma determinada comunidade aqui do Rio de Janeiro. E, cara, mas isso a gente precisa denunciar aqui como vergonha do evangelho. Isso aí. Por quê? Porque o cara assumiu o morro agora, o dono do morro foi preso, isso não tem meses. O dono do morro foi preso, o cara assumiu o morro, e porque ele assumiu o morro, o cara fez uma festa na comunidade, pela posse dele no morro. E a festa foi um culto. E um monte de cantor evangélico famoso lá cantando e levando seu dinheiro. Isso é uma vergonha para o evangelho, isso é uma vergonha para a vida da igreja. Fora aquele que recebe até o dinheiro que está escrito. Tinha que ter entrado nesse aspecto um pouquinho antes. Olha, pastores, o papo foi muito bom hoje, foi bem bacana, bem edificante. Eu quero agradecer aí a presença de vocês, foi bem dinâmico. Você que está aí, foi muito abençoado. Deus abençoe, um beijo grande, até a próxima. Caminho pra eles, nos ajuda por favor. Ai, ai, nos ajuda por favor. Ai, ai,